Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu vou responder uma tag chamada Você tem esse livro? São 20 tópicos no total, todos em formato de pergunta, que sempre iniciam com Você tem um livro? Eu vi essa tag no canal do Christian Assunção e, pelo que eu sei, ela foi traduzida pelo canal da Beatriz Paludetto. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição. Mas antes de começar, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. Bora lá começar então, pessoal. Eu vou lendo as perguntas aqui na tela do computador. A primeira pergunta é: você tem um livro infantil? E eu tenho alguns aqui na minha estante. O que eu vou mostrar para vocês é um que adquirimos recentemente, que no caso é esse daqui. Como o Grinch Roubou o Natal, que é uma edição bem bonita, ó. Edição bem legal, edição ilustrada, infantil. Eu gosto bastante de livros infantis, infanto-juvenis, especialmente clássicos. O próximo tópico, ou pergunta, é: você tem um livro que você não entendeu? Eu acho que eu não tenho um livro assim que eu não entendi absolutamente nada, né? Aqui na minha estante, não. Se eu fosse procurar um outro livro, né, tem milhares de livros que eu não vou entender nada, né? Se me der um livro de física quântica, eu não vou entender absolutamente nada. Mas aqui na minha estante o que eu tenho são livros que me deram muito trabalho para entender. Isso eu tenho. E aí eu peguei como exemplo esse daqui, que é O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, especialmente o primeiro e o segundo capítulos, que são realmente bem complicados, sabe, de você conseguir entender o que está rolando. O outro tópico que tem aqui é: você tem um livro baseado em outra história fictícia? E para essa eu fiquei um pouco confuso. Eu entendi da seguinte forma: se eu tenho algum livro, algum romance, por exemplo, que é baseado em outro romance fictício, né, uma obra de ficção. E o que eu encontrei aqui para exemplificar para vocês foi esse, o Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami, né, o meu livro favorito do autor, inclusive. Que é um trabalho que, além de ter uma influência muito forte do próprio Franz Kafka, né, como vemos no título, também tem uma inspiração enorme da tragédia grega. Esse livro aqui ele foi muito baseado em Édipo Rei. Então é o exemplo, assim, o melhor exemplo que eu encontrei aqui na minha estante para citar, né, para responder esse tópico. Outra pergunta é: você tem uma série que não finalizou? E sim, eu tenho algumas séries que eu não finalizei. E tem uma que eu comecei agora, mas falta uma vida para eu terminar, que é essa daqui, ó. Esse aqui, no caso, é o primeiro volume de uma série conhecida como Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell. Eu tava com saudade de ler alguma coisa desse autor, né? É um autor que eu sempre gostei muito dos livros dele, dos romances históricos. E aí eu decidi dar o pontapé inicial para essa série aqui, que é composta por nada mais, nada menos que 13 volumes. Então eu vou demorar bastante para completar. A próxima pergunta é: você tem um livro esgotado? E eu tenho alguns aqui na minha estante. Tanto livros que eu adquiri aleatoriamente e que depois de um tempo acabaram esgotando, ou outros que eu resolvi comprar justamente porque não tinha lugar nenhum, né? E como eu queria muito exemplar, eu tive que arcar, né, com os custos que muitas vezes são elevados para adquirir um certo livro que você não acha em lugar nenhum. Mas o que eu separei aqui para mostrar para vocês é esse chamado Antologia do Conto Húngaro. Esse livro está esgotadíssimo e é um dos que eu mais gostaria de ver numa nova edição. É um livro com organização dos contos pelo Paulo Ronay, né, que foi um grande tradutor do húngaro, um especialista em literatura húngara aqui no Brasil. E esse livro também é interessante porque ele tem um prefácio do João Guimarães Rosa, que, pelo que eu sei, não fazia muito isso, tá? Não era comum você encontrar prefácio desse escritor. Esse livro aqui, realmente, eu gostaria muito de ver uma nova edição dele. Tem uns boatos por aí, né, de que iria surgir uma edição, mas desde então nunca surgiu, né? Pelo menos não que eu saiba. A outra pergunta é: você tem um livro em edição de bolso? E eu sempre gostei bastante desse tipo de livro. Hoje em dia, eu acho que eu prefiro os livros no tamanho padrão. Mas teve uma época que eu gostava muito de livros de bolso, né? Tanto pelo custo, que geralmente é um pouquinho mais barato, quanto pela facilidade mesmo de carregar para lá e para cá, né? Eu sempre gostei muito de ler mesmo que fora de casa, né? Então eu tinha sempre algum livro de bolso comigo.
O que eu escolhi aqui como exemplo foi esse daqui, que eu li recentemente, chamado Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, a primeira história do Sherlock Holmes, inclusive, e que está numa das coleções de bolsa que eu mais gosto, que é a bolsa de luxo da Zahar. São edições em capa dura, bem bonito. Continuando, você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? E sim, eu tenho alguns, especialmente clássicos. O que eu escolhi aqui para exemplificar para vocês, para responder ao tópico, foi esse, chamado As Aventuras de Huckleberry Finn, um dos meus livros favoritos, que é escrito pelo norte-americano Mark Twain, mas que muita gente não sabe, né? O nome dele não é Mark Twain, isso é um pseudônimo. O nome dele, eu não vou lembrar completo agora, mas o que eu me lembro é que é Samuel Clemens, mas ele utilizava esse nome, né? Mark Twain. Mais uma pergunta da tag é: você tem um livro ilustrado? Eu acabei de mostrar, né, na primeira resposta aqui da tag. Tem alguns livros ilustrados. O que eu escolhi foi um dos que eu mais gosto, que se chama A História do Sr. Sommer, do Patrick Suskind, que é o mesmo autor do livro O Perfume, livro que inclusive está nas minhas metas para esse ano de 2024. E esse livro aqui ele é muito bonito, sabe? Ele saiu pela editora 34, com ilustrações de 100 pé. E, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. São umas ilustrações bem delicadas, sabe? Muito bonitas. Esse livro conta a história de um garoto. Conta a história de amadurecimento de um garoto, né? Na mesma medida que também fala sobre um andarilho que estava sempre ali na cidade dele, no interior da Alemanha. Um andarilho conhecido como Sr. Sommer. Um homem bem misterioso. Ó, é bem bonitinha essa edição aqui. Aí mais uma pergunta é: você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Tem um que eu adquiri eu acho que foi ano passado, que esse daqui, acho que foi ano passado ou retrasado, chamado Como Se Você Comesse Uma Pedra. Esse livro aqui que tem um nome bem diferente, né? Do W.L. Tolkien, não sei se é assim que pronuncia. Mas esse livro aqui eu cheguei a ler um pouco dele e gostei muito, mas eu quero reiniciar a leitura até para preparar um vídeo para vocês, que é um livro que traz depoimentos e mostra um pouco, né, das consequências da Guerra da Bósnia. É um livro muito interessante, do pouco que eu li eu gostei muito. É bem pequenininho, né, nesse formato de bolso, mas em tamanho assim, né, é uma leitura bem rápida, assim. É uma leitura bem rápida, não é daquelas de você acabar em 1 hora, mas é uma leitura rápida. E eu comprei esse livro porque eu fiquei muito curioso com o assunto da Guerra da Bósnia, depois de assistir um filme excelente chamado Kovadzajda, que é um filmaço. E aí eu pesquisei sobre o assunto e vi que esse livro aqui era bem interessante e falava bastante sobre tudo que aconteceu. Continuando, você tem um livro que foi adaptado pela TV? E aí o que eu escolhi foi esse, Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, um clássico, né, da literatura nacional, e muito provavelmente a minha próxima leitura do Jorge Amado. Quando eu escolher um momento, né, para ler mais algum trabalho dele, é quase certo que eu vou pegar esse daqui, porque é um livro que eu tenho muita curiosidade em ler. Eu não lembro se foi uma novela ou uma minissérie. Eu acho que foi minissérie. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas do pouco que eu vi ali, eu lembro que eu gostei muito, sabe, da adaptação. Gostei bastante. Tem algumas cenas assim na minha cabeça que eu nunca mais esqueci. Mais uma pergunta é: você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Celebridade, atleta, político, personalidade de TV, entre outros, né? O que eu escolhi nesse caso foi esse livro chamado Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Esse livro que foi publicado pela Companhia das Letras. O Jô Soares, ele tem alguns livros publicados, mas ele é mais conhecido como apresentador e humorista, né? E esse livro aqui eu tenho muita vontade de ler porque mistura história do Brasil, que é um assunto que eu gosto bastante, com Sherlock Holmes. Então tem tudo pra... Isso ainda com um bom humor, né, do Jô Soares. Então tem tudo pra eu gostar bastante. A próxima pergunta é: você tem um livro autografado? E eu tenho poucos, mas o que eu tenho aqui para mostrar para vocês é esse, chamado A Noite da Espera, né, do Milton Ratum. Esse livro aqui ele está autografado pelo próprio autor. É um livro que eu recebi em parceria com a Companhia das Letras há muito tempo atrás. Acho que no início do canal, ou pouco tempo depois que eu comecei. E aí, durante a parceria, eles tiveram a gentileza de mandar, né, esse livro aqui com o autógrafo do próprio autor. Mais uma pergunta é: você tem um livro de poesia? Eu não tenho muitos livros de poesia, mas tenho alguns.
O que eu separei aqui para mostrar para vocês é esse do Fernando Pessoa, Poesia Completa de Alberto Caeiro, que eu acho que é um livro que eu tinha muita vontade de ler com calma, né? Do início ao fim, lendo assim, apreciando cada poema que tem aqui, até para conhecer um pouquinho mais. Eu não sou o maior leitor do mundo de poesia, mas eu sempre tive a impressão que o Fernando Pessoa poderia ser um bom caminho assim introdutório nesse sentido. Outra pergunta é: você tem um livro com selo de prêmio? Dos que eu pensei aqui, o que eu encontrei foi esse, do Brancura, do John Fosse, ou John Fosse, esqueci como é que é a pronúncia dele, mas que tem esse selo aqui da própria Fósforo, da editora, que mostra, né, o Prêmio Nobel de Literatura de 2023. Outra pergunta é: você tem o mesmo livro em duas versões? E eu quase não tenho livro assim aqui na estante. Mas o que eu encontrei foi esse caso, né, da trilogia de Copenhague. Tem esse daqui, que é o lançamento, né, recente aqui da Companhia das Letras, que finalmente, né, trouxe esse livro pro Brasil. E tem essa versão aqui que é em português de Portugal, da trilogia. Esse livro aqui que saiu pela editora Dom Quixote. Mais uma pergunta, já chegando no final da nossa lista, né, da lista de tópicos dessa tag. E a outra pergunta é: você tem um livro de contos? E tenho vários livros de contos aqui na estante. Foi até difícil escolher, tem muito livro de contos. Como eu gosto bastante, né, de contos, então eu sempre faço questão de ter bastante coisa assim. O que eu escolhi foi esse, que é uma edição que eu gosto bastante, que são os 100 melhores contos brasileiros do século. Tem muitos autores aqui. Ó, na própria capa mostra, né, o Rubem Fonseca, Otto Lara Rezende, que é um baita contista, né? Tem da Lígia Fagundes Telles, que também é outra contista incrível. Tem do Carlos Drummond de Andrade, tem do Carlos Heitor Coni, Dalton Trevisan e muitos outros. A próxima pergunta é: você tem um livro em outra língua? Eu geralmente prefiro ter livros em outros idiomas no Kindle, porque eu acho bem mais prático, especialmente por conta do dicionário, se surgir alguma dúvida ali. Mas eu tenho alguns pouquíssimos exemplares em inglês e também tem alguma coisa em espanhol por aqui. O que eu encontrei foi esse, chamado A Brief History of Korea, que é um livro sobre a história da Coreia, né? Que eu utilizei bastante nas pesquisas para leitura conjunta de Pachinko, que foi um livro que eu fiz uma leitura conjunta aqui com vocês. Esse livro aqui ele é bem legal, sabe? Bem legal mesmo. Eu lembro que eu comecei a ler só para pesquisar e meio que continuar a leitura de tão interessante. Mais uma pergunta é: você tem um livro que foi transformado em filme? E assim, tem vários, né? Fora os que eu nem sei que livros que tiveram algum tipo de adaptação ou algo desse tipo. Mas o que eu encontrei aqui, que eu quero mostrar para vocês, é esse: A Estrada, do Cormac McCarthy, que eu acho que tem uma das melhores adaptações de livros que eu tive a oportunidade de assistir até então. Eu gosto muito do filme baseado nesse livro. É um filme muito... eu acho que consegue captar a essência dessa obra. Eu acho que realmente é uma adaptação bem legal. A penúltima pergunta é: você tem uma HQ? E eu tenho várias aqui, né? Eu gosto muito, inclusive, de falar sobre quadrinhos e mangás no canal. É um dos focos aqui desse projeto, né? Aqui no YouTube. E o que eu escolhi para mostrar para vocês é esse: Grama, da Keonsuke Gendry Kim. Um quadrinho sul-coreano muito interessante, muito emocionante, mas também muito pesado, que fala sobre a delicada questão das meninas de conforto durante o imperialismo japonês ali no território da Coreia unificada, também em boa parte da China. É uma situação bem intensa que aconteceu naquele período. Esse quadrinho histórico ele mostra isso muito bem. Recomendo muito, inclusive. Tem resenha aqui no canal para quem quiser conhecer mais. Para fechar, a última pergunta é: você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? E depois de dar uma boa garimpada aqui, eu não encontrei algum romance, por exemplo, de 2 autores. O que eu tenho para responder essa pergunta seriam livros de não ficção ou livros de contos, né? Aquelas antologias com vários contos de vários autores. E o que eu escolhi foi essa daqui, o Contos de Horror do Século XIX, que são contos escolhidos pelo Alberto Mangel, mas que tem de vários autores aqui, sabe? Tem de muitos autores diferentes. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem conto por exemplo,
H.G. Wells, tem do Horácio Quiroga, escritor uruguaio muito interessante, tem do Henry James, Jack London, Júlio Verne e vários outros. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu respondi a tag "Você tem esse livro?". Eu tentei, na medida do possível, mostrar os exemplares aqui para vocês, fazendo alguns comentários rápidos. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!